Olá, seja muito bem-vindo à continuação da unidade 2. Agora a gente vai falar sobre as tétrades, né? A gente tinha encerrado ali com as tríades, vamos falar sobre as tétrades e sobre o campo harmônico, né? Os acordes diatônicos gerados ali pela escalas. Vou falar dos maiores e dos menores nessa aula. Então vamos começar aqui logo com as tétrades. As tétrades são acordes de 4 sons, são resultado da adição de uma terça acima das tríades. Dessa forma, esse tipo de acorde sempre terá uma sétima. Então, eu ressalto aqui a importância do conceito de tríades estar muito bem estabelecido, né, para você, para o seu aluno. Depois que ele entender as tríades, a tétrade fica fácil, porque você só vai adicionar mais uma terça nessa tríade e o conceito é tranquilo de entender, vocês vão ver aqui na frente. As tétrades são utilizadas no repertório de concerto e popular, porém nem todos os gêneros as usam de forma intensa. Então, se a gente for pegar ali música pop, é, às vezes rock, às vezes blues até que usa, né? É, samba mais tradicional, sim, não usa tanto, né? Usa só em algumas ocasiões. Baião, às vezes usa, às vezes não usa. Se bem que é uma música mais modal, né? Então, assim, nem todo o repertório usa tétrade o tempo todo, né? A própria música de concerto, né? Se a gente for pegar músicas da época do classicismo ali, né? Mozart, Haydn, né? Usa muita tríade, né? Tem tétrade? Claro que tem, mas não tanto, não o tempo todo, né? Não é igual uma bossa nova, por exemplo, que praticamente não se usa tríade, tocando bossa nova, tocando jazz, tocando algumas coisas de música brasileira, sei lá, tipo Djavan, tipo, né, coisas do Caetano Veloso, do Djavan, do João Gilberto, João Bosco. Geralmente são as tétrades que são usadas nesses gêneros de música, né? A adição de uma nova terça nas tríades gera uma série de acordes. Então, esses acordes que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre a representação deles também escrita em cifras, né? Bom, primeiramente, antes de falar da representação, tá aí um exemplo aí na partitura, né, para vocês verem. Então a gente vai ter ali as 3 primeiras notas são as cifras, é a tríade, né? Então a gente vai ter um sol pro si, terça maior, do si pro ré uma terça menor. Lembrando que do sol pro ré a relação é uma quinta justa, então aqui a gente tem um acorde perfeito maior, né? E aí do ré pro fá sustenido, a gente vai ter outra terça maior, né? Então adicionamos aí uma nova terça maior. Dessa forma, a gente vai ter um acorde de sol com sétima maior. Porque a relação do sol, que é a nota fundamental, com fá sustenido, é uma relação de sétima maior, né? O intervalo de sétima maior. Então esse é o sol com sétima maior. Seguindo, tríades e cifragem, né? Tétrades e cifragem, perdão. Seu esquema de formação é muito parecido com as tríades. Existem 7 tipos de tétrades. São eles. Então, maior com sétima. Então, eu já estou aqui adiantando essa parte da cifragem, né? Colocando aqui esse esquema do acorde, né? Então, a gente vai ter uma terça. Vou fazer tudo aqui no sol, igual a gente estava antes, né? Sol, si, terça maior. Si, ré, terça menor. Tem um perfeito maior. Se eu adicionar mais uma terça menor, errei aqui, né? Ré para Fá, terça menor, né? E aí a minha relação da nota fundamental com a sétima, que no caso aqui é Fá, natural, vai ser uma relação de sétima menor. E aí, na hora de cifrar, eu vou cifrar a letra do acorde, no caso seria um G, e botava um 7 do lado, né?
Então, esse é o acorde com sétima, né? Muita gente chama ele também de sétima dominante, porque no sistema tonal ele vai ter essa função. A gente vai falar disso mais adiante, né? Então, maior com sétima. Quando a gente está falando sobre o acorde, vai falar qual que é o acorde nesse pedaço aí? Muita gente fala sol 7, né? Ou sol com sétima, sol com sétima, né? É assim que os músicos falam informalmente aí o acorde, né? Ainda baseado na tríade maior, a gente vai ter o maior com sétima maior, né? Então, a gente já deu ele lá de exemplo, né? Mas vamos repetir aqui para fixar. Então, sol, si, terça maior, si para ré, terça menor, ré para fá sustenido, terça maior. Do sol para o fá sustenido, eu tenho uma relação de sétima maior, portanto, eu tenho um sol com sétima maior. A cifragem dele, né, seria G7M maiúsculo. Também existem como essa que é o momento em que as cifras não ficam muito padronizadas, né? O pessoal também cifra isso como se fosse um triângulo ou como se fosse Maj 7, né? Maj de major em inglês, né? Então, se você pegar alguma cifra que veio dos Estados Unidos, né? A possibilidade de ter essas variáveis aí é grande, tá bom? Agora vamos entrar então nas tríades menores. Então, para recapitular aqui, do Sol ainda, né? Sol, Si bemol, terça menor, Ré, terça maior vai dar quinta justa, Sol, Si bemol, Ré. Então a tríade de Sol menor. Vamos então adicionar sobre esse Ré uma terça menor. Então vai ficar Fá, né? Sol, Si bemol, Ré, Fá. Então esse seria um Sol menor com sétima. É assim que a gente chama ele, né? Onde, claro, eu estou botando X ali na apresentação, que pode ser qualquer uma letra aqui, eu estou usando Sol só como exemplo, né? Seguindo, a outra possibilidade de tríade menor, acrescentando essa sétima, é o menor com sétima maior. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o mesmo Sol, Si, bemol e Ré. E aí, do Ré para o Fá sustenido, é uma terça maior. Então, eu adiciono esse Fá sustenido, né? E vira aí, então, Sol menor com sétima maior. Às vezes acontece muito, né, nas músicas de ter esse caminho aqui, né? Não nesse tom, deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó. Ai, que eu não sou pianista, né? Vou ficar repetindo isso o curso inteiro, né? E eu me enrolo pra caramba aqui. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Vai descendo ali a Si menor com sétima maior, Si menor com sétima, né? É um voicing, né? É um caminho da voz. A gente vai falar sobre voicings na unidade 3. Agora a gente vai entrar, né, na tríade diminuta e o acorde de 4 sons que ela vai formar, né? Então, voltando para o nosso exemplo anterior, a gente estava em Sol menor, né? A tríade diminuta de Sol vai ser Sol, Si bemol, Ré bemol, né? Do Si bemol para o Ré bemol tem uma terça menor e do Sol para o Ré bemol uma quinta diminuta. Então vai dar esse som aqui. Se eu adicionar uma terça maior sobre o Ré bemol, eu vou tocar a nota Fá, né? Então que acorde vai ser esse? Vai ser um acorde menor com sétima e quinta diminuta. Muito conhecido também, muito chamado também de acorde meio diminuto. Acorde meio diminuto, ok? E a cifragem dele vai ficar Sol, G, né? Letra G,
Mi7, que é um Sol menor com sétima, entre parênteses a alteração, que é o bemol 5, né? Também existe aquela cifragem que é a bolinha, né? Então seria um G com uma bolinha cortada, tá? Que é o meio diminuto, também existe essa forma, né? Agora vamos falar sobre o diminuto tétrade, que é um acorde muito especial mesmo. Então esse acorde, ele vai ter uma particularidade interessante, né? Que ele vai ter só terças menores ali, 4, né? Então vai ficar assim: Sol, Si bemol, Ré bemol e Fá bemol. Deixa eu achar aqui. Por quê? O Fá bemol ele vai ser enarmônico do Mi, né? Isso é importante a gente ressaltar aqui. Só que meu acorde é uma tétrade, eu preciso ter fundamental, terça, quinta e sétima. Então, a sétima de Sol é uma nota Fá, não é uma nota Mi. Mi seria uma sexta, né? Então, nesse caso, a gente vai chamar essa nota de Fá bemol, tá? Eu sei que isso assusta muitas pessoas, né? Porque, como assim? Eu toco ali na tecla do Mi, né? Ou na casa do Mi. Mas não, gente, é um Fá bemol, tá bom? Porque tem que ser a terça de Ré ou a sétima de Sol, né? Então, esse acorde, a cifragem dele é a bolinha, né? Então seria um G com uma bolinha. Eu vou explicar um pouquinho essa coisa da bolinha, esses intervalos e por que tem essa enarmonia aqui. Porque no caso aqui a gente está usando uma sétima diminuta, né? Seguindo então a tríade aumentada. Então a tríade aumentada vai me gerar um acorde apenas, que vai ser da seguinte forma. Vamos pegar aqui, ó, Sol, Si, Ré sustenido, né? É a tríade aumentada. Sol pro Ré, Sol pro Si, terça maior, Si pro Ré sustenido, terça maior, do Sol pro Ré sustenido, quinta aumentada. E aí eu vou adicionar uma terça menor em cima do Ré sustenido e vou tocar a nota Fá sustenido. Então vai gerar esse acorde aqui. Então esse é o Sol com sétima maior sustenido 5, né? Ou Sol aumentado com sétima maior. O jeito de falar às vezes até confuso, né? Porque a gente tem muita informação aí no acorde, né? Mas ele falar essas coisas é importante, né? A pessoa precisa saber que tem ali uma quinta aumentada naquele acorde. Algumas observações aí sobre esses acordes que a gente falou. Então, a primeira, a tétrade diminuta, por ter sobreposições de terças menores, tem um caráter simétrico. E por isso seu símbolo é um pequeno círculo. Quando a gente falar de inversões, eu volto nesse assunto, tá? E a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse círculo significa que ele pode ser tocado em qualquer uma daquelas posições que vai ser o mesmo acorde. É basicamente isso. Sua sétima é diminuta, e esse intervalo é enarmônico da sexta maior. Porém, o critério de formação dos acordes é a sobreposição de terças, e não de segundas, né? Isso a gente viu lá atrás. Dessa forma, consideramos que há uma sétima e não uma sexta. A tríade aumentada não se adiciona terça maior. Por quê? Porque o resultado não é prático, pois o intervalo resultante seria uma sétima aumentada, que é enarmônico da oitava justa. Né? Então, imagina que o exemplo que a gente fez, né? Sol, Si, Ré sustenido. Se eu adicionar uma terça maior em cima do Ré sustenido, eu vou ter a nota Fá dobrado sustenido. Né? Ou seja, vai ser um Sol. Então, não é prático, né? Porque a oitava já é a nota fundamental do acorde, não faz sentido fazer isso. Então essas foram algumas observações aqui.
acordes de sexta. Então, existe, né, uma outra categoria de tétrades que são os acordes de sexta. Muito embora eles não tenham a sétima, né, eles não sejam uma sobreposição de terças, né, porque chega ali no fim, vai ter uma segunda no lugar da última terça, né, eles têm uma função muito importante na música aí, né. Além das tríades e tétrades, também existem os acordes de sexta, que são acordes de 4 sons aos quais adicionamos uma sexta maior, tá, gente? Sexta menor não, sexta maior. Sempre adicionamos sexta maior. Os esquemas são: Tom maior com sexta. Vou fazer aqui de novo do Sol, para ficar fixo para vocês, né? Sol, Si, Ré. Aí eu vou adicionar uma segunda maior em cima do Ré, que é o Mi. Então vai ficar... Então um acorde muito comum aí em samba, bossa nova, jazz, né? Menor com sexta. Então eu vou fazer o Sol menor aqui, Sol, Si bemol, Ré. E também vou adicionar um Mi aqui. Fica desse jeito. Então esses são os acordes menores com sexta. A cifra está ali, o Sol com sexta, letra G e um 6 do lado. Sol menor com sexta, letra G, o M minúsculo e o 6 do lado. É um acorde muito comum no samba, bossa nova, no jazz. Música de concerto vai ter também, assim, mais ali século XX, né? Coisas mais modernas, né? Inversões. É um assunto bem interessante e bem importante, né? As inversões acontecem quando a nota mais grave do acorde é a terça, quinta ou sétima. Então, se eu tenho aqui meu Sol maior, Sol, Si, Ré, né? Eu tô na minha posição fundamental, né? Mas se eu troco esse baixo aí, por exemplo, eu boto um Si, né? Eu fiz uma inversão. Se eu boto Ré, fiz outra inversão. Se eu boto um Fá, vamos voltar para o exemplo aqui então. Sol maior, né? Sol, Si, Ré. Se eu pegar um Si aqui, ó, e botar no baixo, invertir. Se eu pegar um Ré e botar no baixo, fiz outra inversão. Se eu pegar um Fá, fiz outra inversão. E como é que isso funciona, né? Nas cifras de música popular é adicionada uma barra ao símbolo do acorde. Seguindo aqui então, é relativamente comum encontrarmos cifras em que baixo é uma nota diferente da terça, quinta ou sétima. Isso ocorre para facilitar a leitura e entendimento do intérprete, porém, não determina o nome correto do acorde. Um exemplo aqui que eu lembrei de cabeça, que acontece às vezes, é esse aqui, né? Você ter aí um Lá maior com baixo em Si, né? Ou um Ré maior com baixo em Dó, né? Aliás, um Dó com baixo em... Desculpa, errei tudo. Um Dó com baixo em Ré. E isso então a gente teria que fazer aqui uma análise para ver que acorde é esse e tal. Eu não vou fazer essa análise agora, que não é o assunto. Mas só para vocês saberem que às vezes nas cifras, nesses sites aí de cifras, a gente acaba encontrando formas ali que o pessoal escreve para simplificar a vida de quem está tocando, mas não necessariamente ter um compromisso com essa parte, com essa fidelidade aí da teórica, né? E isso, pessoal, às vezes não tem problema nenhum, né? O objetivo daquilo lá é facilitar a vida da pessoa que está aprendendo a tocar e não
fazer ali um trabalho acadêmico, né? Então, tudo bem. Mas, enquanto professor, a gente precisa pontuar isso e observar isso, né? E às vezes numa análise ali de acordes, para fazer improvisações, para fazer arranjos e tal, você precisa entender o que está acontecendo ali naquela harmonia para tomar suas decisões e até mesmo para comunicar aos seus alunos. Então, exemplos aqui, né? A gente vai ter aqui o Sol com sétima, né? Aí, quando ele está em estado fundamental, o Sol no baixo. Quando ele está na primeira inversão que a gente fala, está com a terça no baixo, né? Quando ele está na segunda inversão, ele está com a quinta no baixo. E quando ele está na terceira inversão, ele está com a sétima no baixo. Então isso vai se aplicar nessa nomenclatura, estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão, para qualquer acorde, menor, maior, qualquer acorde, né?